Fala pessoal, vamos dar continuidade à nossa série aí, a nossa nova série, na verdade. Eu vou deixar aí para vocês o link da nova playlist que a gente está fazendo em relação ao conteúdo que a gente está fazendo aqui no YouTube, beleza? E hoje a gente vai falar sobre estruturas, como a gente marcar corretamente a nossa estrutura. Como vocês já estão cansados, eu venho falando que para uma estrutura ela ser válida, ela tem que capturar uma liquidez. Então, por exemplo, para a estrutura ela ser considerada válida, ela deve capturar uma liquidez. Pode ser interna, pode ser uma estrutura falsa, né? Porque aquela estrutura dentro do nosso operacional que não vai reunir nenhuma liquidez, ela é considerada falsa, beleza? Ou seja, o novo fundo, o novo topo de uma nova estrutura, dependendo daquela tendência, aquele boss ele só vai ser considerado verdadeiro se ele for capturar uma liquidez. Então, digamos aqui, ó, eu tenho uma nova estrutura, esse fundo é forte, ele captura essa liquidez, só que nessa nova estrutura ela não tem liquidez, ou seja, ela tem que criar. Nesse momento, ela vai e cria uma falsa estrutura. Na maioria das vezes, o que vai acontecer? As pessoas são ensinadas que o simples fato dela trabalhar os 50%, a gente vai atualizar aquela estrutura. Mas mesmo que atualize os 50%, a gente vai considerar aquela estrutura como falsa. Beleza, pessoal? Porque a regra é clara dentro do nosso operacional. Ela tem que varrer uma liquidez e depois quebrar a estrutura. Ou seja, para a gente considerar aquela estrutura verdadeira, ela tem que vir varrer a liquidez e depois quebrar. Mesmo que ela simplesmente corrija os 50% e não varra a liquidez, para a gente não é verdadeira aquela estrutura, beleza? Aquilo ali é uma estrutura falsa para gente. Aquilo ali é uma estrutura que tende a voltar para capturar e depois quebrar o topo. Agora sim a gente tem um boss verdadeiro. Beleza, pessoal? A mesma coisa em relação ao choque, como a gente conversou na primeira aula, beleza? Isso aqui não é choque pra gente, porque esse fundo não capturou nenhuma liquidez. Agora, se o mercado viesse, voltasse, rompesse esse fundo forte, agora sim seria um choque pra gente. Mas nesse caso aqui, não é um choque verdadeiro para a gente, porque esse fundo ele não é válido, uma vez que ele não vai reunir uma liquidez. Agora, se a gente tivesse uma liquidez interna, que eu vou falar nos próximos vídeos, né? Para quem não sabe ainda. Mas se a gente tivesse uma liquidez interna, beleza? Ele viesse, capturasse essa liquidez, depois rompesse o topo da estrutura, lógico, eu estou numa tendência de alta, tá? Agora sim, eu tenho uma estrutura válida. Esse fundo aqui, ele é considerado verdadeiro, beleza? Estou mostrando aqui para vocês, aqui no gráfico, eu tenho esse fundo, ele é considerado verdadeiro porque ele capturou essa liquidez, rompeu o topo da estrutura anterior, beleza? Então prestem atenção sempre, pessoal, onde a estrutura está sendo trabalhada. Ou seja, ela está sendo trabalhada nesse fundo e nesse topo. Por mais que isso aqui tenha varrido uma liquidez, ainda é interno. O fundo da estrutura é o fundo mais baixo que deu início àquele rompimento. Beleza? Ou seja, ela está trabalhando nesse fundo e ela está trabalhando nesse topo. Se o mercado quisesse voltar para capturar isso aqui, ele poderia. Beleza? Então, o fundo da estrutura é aquele fundo que deu início ao rompimento daquele topo, beleza? Então, nesse caso, ele vem, volta, captura essa liquidez aqui e quebra o topo da estrutura anterior. Então, aqui a gente tem um boss verdadeiro, beleza? Eu estou trabalhando nesse fundo e eu estou trabalhando nesse topo, concordo? Então, eu tenho essa liquidez interna com a missão do novo fundo de romper esse topo. Então, ele vai lá, varre essa liquidez e rompe
esse topo. Então, digamos, a maior dúvida de vocês é se o mercado ele pode só varrer a liquidez e se ele não corrigir no 50% é válido? É válido, tá? Dentro do nosso operacional é válido. Se ele não tivesse corrigido no 50%, se ele varrer a liquidez, é válido, beleza? Então, agora a gente tem um novo fundo e a gente tem aqui um novo topo. Mercado vem, começa o pullback, varre essa liquidez e coloca uma nova estrutura. Eu tenho um boss, na verdade nem colocou, né, pessoal? Perdão. É isso mesmo. Então ele vem, varre essa liquidez, mas esse fundo não foi capaz de romper esse topo, beleza? Então esse fundo aqui, ele é considerado fraco, mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, beleza? Então o choque acontece a partir desse momento, desse fundo forte, beleza? Esse fundo aqui, o choque só aconteceria se ele tivesse colocado uma nova estrutura e depois rompido esse fundo. Mas nesse momento ele fez esse fundo, ele varreu essa liquidez, mas esse fundo não foi capaz de romper esse topo. Então, tudo que acontece aqui é estrutura interna, beleza? Então, ela não modifica o que acontece na estrutura principal. A estrutura principal continua sendo essa. Ele poderia lateralizar, ele poderia romper topo, fundo, aqui, ó. Desde que ele não rompesse esse topo principal e esse fundo principal, ele não iria alterar a estrutura principal. Beleza, pessoal? Tudo que acontece dentro dela é estrutura interna, ou seja, o choque só acontece no momento que ele rompe o fundo da estrutura, beleza? Então, o topo permanece o mesmo e aqui a gente vai ter o fundo, né? A partir do momento que ele vem, captura essa liquidez e quebra o fundo da estrutura anterior. Então, aqui eu tenho um boss, ou seja, uma continuação, beleza? Então, aqui ele vem, captura essa liquidez e quebra o fundo da estrutura anterior. Então, aqui eu tenho um boss, beleza, pessoal? Então, ele vem, captura essa liquidez e eu tenho esse boss. Então, vamos lá. Ele estava trabalhando nesse topo, ele estava trabalhando nesse fundo. Aí, esse topo, ele teve a missão de romper o fundo da estrutura anterior. É um topo forte, porque capturou a liquidez. E agora eu tenho esse fundo. Ele veio, começou o pullback, capturou a liquidez interna e fez um novo topo. Concordam comigo? Fez o pullback, capturou a liquidez interna. Tenho um boss aqui válido, beleza? Mercado vem, faz a sua impulsão, captura a liquidez interna. E faz um boss válido. Por quê? Ele rompeu o fundo da estrutura anterior. Aqui, ó, se vocês forem reparar, a maioria das pessoas iriam considerar esse boss aqui verdadeiro. Ou seja, estariam vendendo exatamente nesse momento. Só que dentro do nosso operacional, esse boss seria o quê? Uma SMT, uma armadilha. Beleza, pessoal? Por quê? Porque essa estrutura não capturou nenhuma liquidez. Então, o que ele tem que fazer? Criar. Então, o que ele fez? Ele criou uma estrutura falsa. Então, isso aqui pra gente é um fake boss, beleza? E o boss verdadeiro aconteceu a partir do momento que ele capturou essa liquidez e quebrou. E o choque? O choque só acontece nesse momento aqui, ó. Quando ele rompe um topo forte. Então, por exemplo, quando ele veio, fez essa falsa estrutura, porque essa estrutura aqui não varreu liquidez, isso aqui não é um choque pra gente. Se ele ultrapassa isso aqui, é simplesmente uma varredura de liquidez. Então, vocês que estão com a maioria das dúvidas, isso aqui, ó, corrigiu no 50%.
Se você for parar para ver, aqui também, ó, corrigiu no 50%. Então, ó, se fosse pelo fato dele corrigir no 50%, isso aqui para vocês seria um choque. Então, o mercado veio e estoparia vocês, se vocês tentassem numa compra, entendeu? Então, como o mercado ele é fractal, vocês vão tratar da mesma forma. Aqui eu estou fazendo marcação na H1, mas vocês vão fazer a mesma forma. Se vocês estiverem marcando no semanal, se vocês estiverem marcando no diário, se vocês estiverem marcando na H4, nos 15 minutos, em 1 minuto. Então, vocês vão tratar da mesma forma todos os times, beleza? Então, a estrutura ela só é considerada válida a partir do momento que ela varre uma liquidez e ela quebra a estrutura. O choque, ele só é considerado válido para a gente dentro do nosso operacional, beleza, pessoal? A partir do momento que a gente tem um topo forte. E o topo forte ele é caracterizado pelo simples fato dele ter varrido liquidez. Se ele simplesmente faz um topo sem varrer liquidez, isso aqui é um topo fraco. Lógico, na próxima aula eu vou falar isso para vocês, bem detalhadamente, tá? Mas isso aqui pra gente não é um choque, isso aqui simplesmente é uma varredura de liquidez, beleza? E a gente tem que entender exatamente qual é o topo, qual é o fundo da estrutura anterior. Porque, por exemplo, nesse momento vocês conseguem até ver a varredura de liquidez aqui, ó. Ela varre uma liquidez e quebra a estrutura. Só que ela estava trabalhando dentro do topo e do fundo da estrutura anterior. Ou seja, isso tudo aqui é uma estrutura interna. Beleza, pessoal? Mesmo que seja visível a varredura de liquidez, vocês só vão atualizar a partir do momento que ela rompe ou o topo ou o fundo da estrutura anterior. Ou vai ser considerado um choque, ou vai ser considerado uma quebra de estrutura. Tudo que acontece dentro dela é estrutura interna. Pode ser visível aquela varredura de liquidez, mas é estrutura interna. E a gente vai considerar o topo ou o fundo aquele que deu início ao rompimento. Beleza? Então, por exemplo, aqui digamos que ele tenha varrido, vamos botar aqui, ó, que ele tenha varrido essa liquidez aqui antes de romper. Então, isso aqui seria estrutura interna, porque o topo da estrutura é aquela que deu início àquele rompimento, beleza? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção. Pessoal, só voltando aqui rapidinho para complementar a maioria das dúvidas de vocês. Se eu considero o rompimento com pavio ou com corpo, então eu particularmente considero o rompimento com pavio, beleza? Mas se você for fazer backtest e você achar mais pertinente o rompimento com o corpo, perfeito para você, beleza? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo onde o mercado ele faz essa captura de liquidez e rompe o topo da estrutura anterior, onde a gente consideraria um boss. Aqui ele rompe com o pavio. Tem algumas pessoas que consideram isso aqui como fight to close, ou seja, falha no fechamento, onde ela não considera isso aqui como rompimento, beleza? Isso aqui seria só uma complementação de um topo de uma estrutura anterior, beleza? Onde para elas seria isso aqui, ó. Se esse fundo ele varreu essa liquidez e aqui teve esse fight to close, então esse aqui seria o fundo e esse aqui seria o topo da estrutura. Eu particularmente não considero, mas isso aqui vai ser uma coisa particular sua, beleza? Uma coisa pessoal. Então eu considero, por quê? Porque eu considero o quê? O mercado para mim ele se movimenta simplesmente para capturar liquidez. Se ele rompe esse topo, você concorda comigo que ele capturou a liquidez necessária que estava em cima desse topo? O simples fato dele romper, seja com corpo, seja com pavio, ele já capturou a liquidez que estava aqui, ó. A galera pegou os stops da galera que estava vendido. Então, para mim, isso já é considerado um boss, beleza? Nesse caso, em relação a essa continuação dessa alta. Então, o mercado veio, capturou essa liquidez interna e rompeu o topo da estrutura anterior. Então, aqui a gente também tem um boss verdadeiro. Então, o que eu queria falar para vocês? Para mim, é válido o rompimento só com o pavio. Mas se para vocês seja válido, né? O rompimento também com o corpo é uma coisa mais particular, beleza?